Tá pensando que essa urna é páreo pra mim? Me dá 5 minutos. Muita gente acha que hackear a urna eletrônica é assim. Só que a eleição não é filme do Bruce Willis, gente. E o processo eletrônico de votação tem mecanismos que garantem a sua segurança e a das urnas. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Será que as urnas eletrônicas são realmente seguras? Bom dia, família brasileira! Eu sou a Letícia Vex, sou apresentadora aqui do Reload e hoje a gente vai descobrir todos os segredos da urna eletrônica. A urna eletrônica começou a ser usada no Brasil em 1996, justamente para ajudar a combater as fraudes que aconteciam na votação em papel. Ou seja, a tecnologia veio justamente para dar mais segurança para o processo eleitoral. Na urna eletrônica, existem cerca de 30 barreiras tecnológicas que garantem a segurança e o sigilo do voto. Se uma dessas barreiras é ultrapassada, a urna trava e ela tem que ser descartada. Esses mecanismos são postos à prova nos testes públicos de segurança. Desde 2009, um ano sempre antes da eleição, vários especialistas da área se reúnem para testar e fazer ataques às urnas, justamente para tentar identificar se existe alguma brecha na segurança. E antes das urnas chegarem às sessões eleitorais, elas são lacradas, justamente para evitar que objetos externos possam ser plugados a elas, como por exemplo um pendrive. Mas se existia qualquer sinal de que esse lacre foi violado, essas urnas são descartadas e não são usadas durante a eleição. A urna só coleta os votos, por isso ela não é conectada à internet ou a nenhum outro tipo de acesso remoto. O único cabo que fica plugado na urna é o de energia, e mesmo assim, se faltar energia na hora da votação, ela ainda tem uma bateria que dura 10 horas. Antes do início da votação, os mesários precisam imprimir um boletim chamado zerésima, que mostra que não tem nenhum voto contabilizado na urna de antes do início da votação. Quando a votação acaba, cada urna gera um novo boletim, agora com todos os votos contabilizados ao longo do dia, que depois são disponibilizados para o público. Depois da impressão do boletim, os dados, ou seja, os votos, são criptografados com uma assinatura digital e enviados para o TSE por meio de uma rede interna do tribunal. E aí lá no TSE é feita a decifração dos dados criptografados e a verificação da assinatura digital. Qualquer ilegalidade pode anular os dados daquela urna, mas se tiver tudo certo, começa o processo de soma daqueles votos. Mas apesar de toda essa segurança, todo ano eleitoral volta a discussão de que as urnas não são confiáveis. Em 2018, por exemplo, a agência Lupa desmentiu um boato de que uma urna em Suzano, no interior de São Paulo, tinha sido fraudada. O vídeo que estava se espalhando na época mostrava uma eleitora e seu filho tentando votar. Quando eles apertavam as teclas da urna, a telinha mostrava apenas nulo. Só que não era nada disso e não tinha nada a ver com fraude eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alegou que o erro, na verdade, era da própria eleitora. E uma situação parecida aconteceu esse ano. Segundo o boato, uma eleitora recebeu a mensagem "candidato inexistente" quando tentou votar para vereador em Carlos Bolsonaro. E aí os fiscais do TRE descobriram que isso estava acontecendo porque ela estava digitando os números errados do candidato. E por isso, ela recebia a mensagem de que o candidato não existia. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez inclusive uma declaração bem forte em relação ao processo eleitoral. Se alguém trouxer um documento, uma prova de que ocorreu alguma coisa errada, nós vamos imediatamente investigar. Ninguém aqui é apaixonado por urnas eletrônicas. Somos apaixonados por eleições limpas. Eu também, Luiz, eu também. Em 20 anos de uso, nunca houve registro de fraude às urnas eletrônicas brasileiras. Em 2014, o PSDB chegou a pedir para o TSE os dados da eleição presidencial, mas os próprios tucanos concluíram que não tinha tido fraude mesmo. Mesmo assim, ainda tem muita gente que tenta desacreditar as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral com teorias fantasiosas. E esse ano não foi diferente, e teve gente que investiu pesado na teoria da conspiração. Nossa, nave espacial passando aqui. No dia da eleição, começou a circular pelas redes sociais que o TSE havia sido hackeado e seus bancos de dados expostos. O que realmente aconteceu foi uma tentativa de ataque em massa para derrubar o sistema do TSE, mas esse ataque foi neutralizado. Mas lembrando aqui, mesmo que esse ataque fosse bem sucedido, isso não influenciaria em nada a segurança da eleição, já que a urna não está conectada a redes ou à internet, entendeu?
Um perfil anônimo também tentou vazar uns dados bem antigos do TSE para causar confusão. Mas isso também não tem nada a ver com as eleições municipais. Além das pessoas que podem se beneficiar diretamente do desacreditamento do processo eleitoral, desacreditamento fica estranho, né? Além das pessoas que podem se beneficiar de desacreditar o processo eleitoral, também tem um outro problema a longo prazo. Essas teorias da conspiração acabam influenciando na redução da participação política das pessoas, da desconfiança do governo que é eleito, nas instituições que fazem o processo eleitoral, que é a coisa mais importante que a gente tem para exercer a nossa democracia. Então não vamos descuidar do poder que é o nosso voto. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei, se inscrever aqui no Reload e também de conferir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal falando sobre temas muito importantes para a nossa democracia. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui comigo e com os outros apresentadores lindos desse canal. Eu sou a Letícia Wexel, esse aqui é o Reload, a gente descomplica a notícia. Tchau!